Foi lido aqui, Provérbios capítulo 2, pelo irmão Danilo. Vamos ler no capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Verso 1 em diante. Vamos ler até o verso 10. Amém? Diz assim, Provérbios capítulo 3, a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Meu filho, não te esqueça da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoie em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo. Acho que na tradução de você está teus músculos, tua carne, teus músculos, e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com todos os teus bens, e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e os anos de tua vida serão muitos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Glória a Deus. Essa noite já ouvimos aqui falar sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado que Ele tem para com cada um de nós. E essa palavra aqui, ela é maravilhosa. Uma palavra realmente de sabedoria, Esse livro de Provérbios, como eu já ensinei várias vezes aqui, é sempre bom relembrar, ele é um livro poético, conhecido como livro sapiencial, de sabedoria. E nesse livro especificamente, como a Bíblia ela é cristocêntrica, e o centro do assunto bíblico é Jesus Cristo, então Jesus aparece aqui nesse livro com a nomenclatura de sabedoria. Sabedoria. Quando você lê aqui no livro de Provérbios, essa terminologia, sabedoria, você pode ter a certeza que está se referindo ao próprio Jesus. E como nós falamos aqui ontem, a Bíblia, irmãos, é o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento. Os 4 pilares do conhecimento não se encontram em nenhum outro livro. Você pode encontrar livros que têm assuntos de conhecimento específico, mas a Bíblia ela tem os 4 pilares: conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento chamado empírico, que é o conhecimento prático, experiência. Então a Bíblia ela é inigualável, justamente por isso. O texto que nós lemos aqui agora, ele tem alguns conselhos aqui, muito específicos, para que nós possamos colocar em prática. É sempre importante lembrar que não adianta eu vir à igreja, escutar a pregação, ouvir a pregação da palavra, e quando eu sair aí fora, eu me esquecer do que foi ensinado e não colocar em prática. E mais uma coisa, quando você ouve a palavra, quando nós ouvimos a pregação da palavra, é imprescindível que haja fé naquilo que foi falado. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que se não houver fé acrescentada, se a fé não estiver acrescentada,
não vai ter efeito, não vai produzir nenhum efeito a palavra que nós ouvimos. É preciso crer no que está sendo pregado. O texto que nós lemos diz assim: meu filho. Olha como Deus está tratando com aqueles que são fiéis a Ele. Não te esqueças. Não te esqueças. Como eu estou dizendo, quando eu sair ali fora, eu preciso lembrar. É por isso que nós, os crentes, os cristãos, somos tratados na Bíblia utilizando uma metáfora de ovelha, que é um animal ruminante. A ovelha, ela come constantemente. Por ela ter vários estômagos, ela vai ruminando a comida, sempre comendo. Então, quando nós saímos daqui, nós temos que, como a ovelha rumina a comida, lembrar dessa palavra, meditar nela, deixar ela sempre estar achando guarida no nosso coração. E ele diz assim: não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. Observem essa palavra mandamentos, que ela está no plural, porque eu já expliquei para os irmãos aqui algumas vezes, que existe, quando a Bíblia fala mandamentos, a palavra mitzvot do hebraico, ela traz pelo menos 3 classes principais, que são os mandamentos, os estatutos e também os princípios, e também preceitos. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem para nos ensinar. Irmãos, quando Deus chamou Moisés, lá no Antigo Testamento, naquela aparição que eu já expliquei aqui no Monte Sinai, Deus tinha um propósito no coração dele, de revelar a palavra para o povo de Israel, para que essa palavra não estivesse escrita ou gravada em pedras. Não sei se vocês sabiam disso. As pedras foram dadas porque eles não receberam a princípio a palavra no coração, porque a palavra de Deus não é só aquelas pedras, elas não representam, aquelas pedras que são os 10 mandamentos, 6 numa pedra, gravada numa pedra, e 4 em outra pedra, que os 6 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus, e os últimos 6 mandamentos do amor ao próximo. Mas o que Deus queria é que a palavra estivesse primeiramente no coração do povo. Os 10 mandamentos, que na verdade são 8 conselhos, são 2 conselhos e 8 mandamentos, eles representam, na verdade, um resumo de toda a Bíblia. E também, voltando para o Antigo Testamento, dos 613 preceitos que compõem-se os 5 primeiros livros, chamado de Torá, de lei de Deus. Mas, irmãos, o que Deus queria? Que eles gravassem no coração. Então Deus deu uma ordem para Moisés: eu vou descer no monte, vou te revelar, você vai falar para o povo, esse povo vai ouvir a minha voz, e eles gravarão no coração a palavra que eu tenho para falar para eles. Mas infelizmente isso não aconteceu, porque o povo, quando eles começaram a perceber a manifestação de Deus sobre o monte, eles temeram, tiveram medo, porque Deus, quando ele começou a bradar para falar com o povo, o intermediário, ou aquele que era o interlocutor, era Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus começa a se manifestar através de som de trombetas, de chofar, né? E relâmpagos, trovões sobre o monte, e o povo temeu grandemente. E a Bíblia diz que quando esse povo percebeu que Deus estava se manifestando, eles pediram a Moisés: não, Moisés, não deixa Deus falar conosco, peça para Ele falar com você, e você fale para nós. Observem, o povo com medo de ouvir a voz de Deus. Isso não acontece hoje, irmãos? Quando você começa a pregar, e às vezes a mensagem é um pouco mais incisiva, um pouco mais forte, as pessoas já começam a recuar, e começam a pensar assim: está muito forte,
Porque Deus, Ele tem muitas maneiras de falar através da sua palavra. E Deus, Ele vai falando conosco e a palavra ela vai tocando em pontos nevrálgicos que nós precisamos ser moldados. Observe um texto que nós vamos ler aqui na palavra do Senhor. No Antigo Testamento. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo 19. Vamos ver alguns textos aqui. Versículo 9 primeiro. Olha como diz. Êxodo 19, versículo 9. Glória a Deus. Vou ler a partir do 6, ó. Observem. E sereis para mim um reino, sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio, chamou os anciãos do povo, colocou diante das suas faces todas essas palavras que o Senhor ordenara. Versículo 8. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou, falaremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. Versículo 9. E o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. Versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje, e amanhã faz com que eles lavem suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu estabelecerás limite ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos, que não subais ao monte, ou toqueis nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerás. Versículo 15. E ele disse ao povo: estáis pronto no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou a toque longo, e assim tremeu todo o povo que estava no arraial, no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo envolto em uma fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e fumaça dele subia como a fumaça de um grande forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz de trombeta soou, o toque longo, e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou a Deus, e ele respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Então aqui, irmãos, é o momento em que Deus está falando com o povo. Deus está se revelando agora para o povo. Olha o capítulo 20 ainda, o versículo 18, diz assim, ó: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando. E quando o povo viu isso de longe, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. Perceberam, irmãos, como às vezes Deus não fala conosco porque nós não queremos ouvir, porque nós temos medo daquilo que Ele vai falar para nós, porque nós sabemos onde nós erramos, nós sabemos a nossa limitação, sabemos a maneira que nós temos nos comportado, sabemos aquilo que nós precisamos melhorar, mas às vezes não melhoramos, sabemos como nós devemos servi-lo, mas às vezes não servimos, sabemos as atitudes que devemos tomar, mas às vezes não queremos tomar. Então quando Deus começa a falar conosco, nós tememos. Não, eu não quero ouvir essa palavra, é muito forte, é muito dura. Mas a palavra vem para nos moldar e nos corrigir, porque Deus sabe, irmãos, que quando nós sairmos aí fora,
Se nós não estivermos bem orientados, temente a Deus e também dispostos a obedecer, nós vamos fazer coisa ruim, coisa errada, porque isso é tendência do ser humano. Nós tendemos a isso a todo momento. Por isso Deus nos orienta à luz da sua palavra. Por isso Deus vai revelando-se para nós. Cada culto é uma revelação, cada irmão que vem aqui tem uma palavra, cada orientação que Deus nos dá, Ele toca num ponto da nossa vida, porque Deus sabe aonde precisa trabalhar, porque precisa, porque quando nós viemos à igreja Ele fala conosco, cada vez num assunto, porque a nossa vida é complexa, a nossa vida é cheia de variantes, e Deus precisa tratar nós todo momento, e assim mesmo nós fazemos, usar uma expressão aí fora, caca, né? De vez em quando nós fazemos isso. Observe aqui, Deus então vai se revelar para Moisés, vai dar aquelas tábuas de pedra que vocês já sabem. Assim mesmo, quando eles ficaram, ele ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu com as tábuas, eles tinham já feito besteira, construído um ídolo, um bezerro de ouro, que representava, eles achavam que representava Deus, mas representava o deus Apis, o deus egípcio, em forma de boi, bezerro. E isso foi um transtorno. Moisés quebrou as tábuas, precisou voltar para Deus dar as tábuas de novo, a lei novamente. Isso trouxe transtornos e mais transtornos. Deus, irmãos, precisou se afastar do Sinai, e Deus precisou remanejar algumas coisas para poder se revelar para o povo novamente. Quer ver? Observe mais um texto que está no livro de Deuteronômio, quero ler com vocês, no capítulo 33, a partir do versículo 2, olha como as coisas vão acontecendo. Às vezes nós não percebemos, mas Deus, irmãos, às vezes nós falamos, Deus está longe de mim, Deus se afastou de mim, porque nós é que às vezes nos afastamos dele, e ele precisa fazer algo para que nós sejamos recuperados, né? No capítulo 33, o versículo 2 diz assim, ó: e ele disse, o Senhor veio do Sinai. Olha aqui, da onde ele veio? Percebeu como ele saiu do Sinai? Ele está voltando aqui, saindo, indo por um outro caminho. Ele estava no Sinai. O Senhor sai do Sinai agora, e ele vai na direção do Monte Seir. Veio do Sinai e se levantou sobre Seir, que é o mesmo lugar onde Edom, Esaú morava, né? Os moradores, o lugar chamado Edom, montanhas de Seir. Até eles, ele brilhou desde o Monte Parã. Quando você ouvir na Bíblia, Deus veio de Temã, ou Monte Parã, é um outro monte, que fica um pouco distante do Monte Sinai, que é no mesmo território da Arábia Saudita, que é onde está o Monte Sinai, mas um pouco mais adiante. Deus agora ele se manifesta no Monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, são anjos, anjos que vão se revelar, que vão estar com Deus agora, sobre o Monte Parã. Da sua mão direita saía uma lei ardente. O que nós lemos lá em Provérbios, não te esqueça, meu filho, da minha lei. O que tinha na mão de Deus? Uma lei ardente para eles. Essa lei ardente é a palavra que Deus queria revelar no coração deles. Eles não quiseram. Deus se afasta do Sinai, vai numa outra direção, agora se revela no Monte Parã, porque Deus ainda quer dar a palavra para eles, no seu coração, como Ele quer ainda dar a palavra para nós hoje, para as pessoas que quiserem, para todo que se colocar diante dEle, todos que quiserem ouvir a sua palavra. Deus ainda tem a sua palavra para o povo, basta que eu queira que essa palavra não apenas esteja escrita aqui, mas que ela venha e ela ache guarida dentro do meu coração. Deus se revele para mim, e a minha vida seja transformada pelo poder dessa palavra, porque essa palavra é viva. Ontem, eu esqueci de falar, ontem foi 31 de outubro, né?
Ontem fez 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pegou 95 teses e fixou lá na porta da catedral do castelo de Wittenberg, na Alemanha, trazendo a Reforma Protestante, da qual nós somos herança. Estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque ele descobriu que nada pode ser orientado na obra de Deus, a não ser por essa palavra. Ele lê um versículo em Romanos, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, irmãos, olha que Deus, ele tem uma lei para eles. Verso 3, sim, ele amava o povo, todos os seus santos estão na tua mão, e eles se assentaram aos teus pés, todos receberão as tuas palavras. Moisés nos ordenou uma lei, a herança da congregação de Jacó, e ele foi rei em Jesurum. Jesurum significa amado, reto, o povo de Israel, que hoje nós somos o Israel espiritual de Deus, a igreja. Quando os cabeças do povo e as tribos de Israel se congregaram, se ajuntaram para louvar a Deus, quando nós nos congregamos, estamos atentos, ouvidos abertos, preparados, coração quebrantado, humilhados debaixo da mão de Deus, compromissados, com propósito. Deus tem uma palavra para nós, para que nós sejamos instruídos a cada momento da nossa vida, cada situação, cada adversidade, cada momento de decisão. Deus sempre terá uma palavra para nos revelar, e Deus sempre terá sua provisão para nós. Perceberam, irmãos, como Deus se afastou do Monte Sinai? Ele tinha uma palavra para revelar para esse povo. Voltemos para Provérbios, capítulo 3. Então aqui você percebeu a introdução? Como que Deus tinha uma palavra para revelar, mas o povo estava disperso, o povo estava temendo, não temendo no sentido de devoção, mas no sentido de medo de Deus, porque Deus, irmãos, Ele realmente, nós sabemos que Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Ele age sempre com justiça. No capítulo que nós lemos, no capítulo 3 de Provérbios, quando ele diz: não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos, significa que, irmãos, não adianta eu carregar a Bíblia, como eles tinham as tábuas de pedra. No Novo Testamento isso é ratificado, não mais em tábuas de pedra, mas no coração a minha lei será gravada. Não adianta eu carregar a Bíblia, eu posso ter muitas Bíblias, eu devo ter umas 15 Bíblias na minha casa, com várias versões, Bíblias que mostram o texto original, mas não adianta eu ter tudo isso, e essa palavra não está aqui, dentro do meu coração, para eu estar disposto a praticar ela aí fora, a ser orientado e direcionado por ela, nos momentos que eu vou tomar minhas decisões, crer que ela é verdade, que ela é revelada para nós, e quando Deus fala de que cuida de nós, Ele cuida mesmo, acreditar que a palavra, quando nós falamos Jesus vai voltar, é real, porque é a palavra de Deus revelada para nós. Precisamos acreditar nessa palavra, porque, irmãos, como foi falado aqui, nós estamos aqui, estamos passando ainda por essa pandemia, estamos de pé aqui até agora, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Observe comigo. Então, se alguém guarda a palavra, ela está no coração, eu creio nela, eu pratico ela, eu vivo sob a égide dela, ela é o meu farol, ela é a minha única regra de fé, ela é a minha carta magna, ela me dá instrução, ela é tudo o que eu preciso, ela é o meu manual, ela é o que eu acredito. Semana teve uma grande polêmica aí de um pastor nas redes sociais, dizendo: não, esquece, nós não seguimos um livro, nós seguimos Jesus. Ora, meu Deus, o que é que nos revela Jesus? Não é esse livro? Jesus não é a própria palavra, o verbo encarnado? Não é através desse livro que nós conhecemos Jesus? Não é através desse livro que a mensagem do Evangelho chega até nós? Como nós não seguimos um livro? Então, se eu creio em tudo isso, observe os efeitos
que essa palavra tem, quando eu não me esqueço dela, e quando no meu coração ela está gravada. Verso 2, porque eles quem? Os mandamentos, estenderão os teus dias. Longevidade. Quer viver bastante, irmão? Quer viver bastante? Guarda a palavra de Deus no coração. Pratica. Acrescentarão vida longa. Eles te acrescentarão vida longa. Quantas pessoas que você conhece que morreu tão jovem, né? Às vezes por desobediência. Alguns não, alguns morreram jovens mesmo. Mas outros morreram por desobediência, por não darem crédito à palavra de Deus, por não darem crédito à pregação, por andar em caminhos tortuosos e perigosos, veredas perigosas. Mas a palavra de Deus está dizendo, eu tenho vida longa, que é um dos grandes anseios do ser humano, é a longevidade. Já ouviu falar da fonte da juventude? As pessoas vão lá em Roma, tem uma fonte, eles fazem pedido, jogam moedas lá, outros tentam descobrir até hoje a fonte da juventude, para ver se tem um elixir para ele tomar, para ele viver muitos anos, ou eternamente. Essa fonte está nas mãos de Deus. A juventude, a vida eterna, está nas mãos dele. Implica em ser fiel, fidelidade, vida compromissada, vida de renúncia, vida de santidade, vida de servidão a Deus sempre, para que nós possamos viver eternamente. E também há uma promessa de viver muitos anos aqui. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Lá do Decálogo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e te prolongue os teus dias sobre a terra. Filho que desonra pai e mãe, corre um sério risco de morrer cedo. É a Bíblia que está falando isso aqui, não sou eu não. Filho que desonra pai e mãe, corre um sério risco de morrer cedo. Morrer cedo. Observe. Ata-os ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Olha como ele está falando do coração várias vezes. Sabe por que atar no pescoço? É como eu carregar a Bíblia aqui, passar uma corrente, um cordão aqui e pendurar aqui. Porque eles penduravam, os judeus penduravam partes da Torá aqui neles, pregavam, colavam nas portas, nas janelas, para ele não se esquecer. Ele está dizendo, você pode colocar assim, colocar essa Bíblia aqui, essa palavra, carregar ela na sua mão, ter no armário, ter lá na estante. Você pode pegar ela, passa aqui um cordão, pendura no pescoço, podemos fazer, mas na tábua do coração, porque na tábua do coração não tem como tirar. Por isso que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Verso 4, assim acharás favor e o bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Observe isso aqui. Se eu fizer isso, você sabe o que é achar favor? Deus ser benevolente, obsequioso, a Bíblia usa uma tradução assim, favorável, diante de Deus primeiro, que é o mais importante, depois diante dos homens. Quando eu precisar de um favor, de uma benevolência, primeiro dele, se essa palavra estiver no meu coração, eu vou alcançar. E dos homens aí, quando precisar, aquele homem não serve ninguém, ele pode te servir, porque Deus trabalha na mente dos homens. Ontem foi falado sobre o juiz iníquo aqui, que não temia a Deus e não respeitava os homens, mas uma mulher foi tão insistente que ele resolveu fazer justiça. Quando nós tememos a Deus, gravamos a sua palavra no nosso coração, no momento que nós precisarmos, Deus usará alguém. Primeiro ele será favorável, depois ele usará alguém. Tem um texto lá em Oséias que diz assim, eu serei favorável aos céus, estes serão favoráveis à terra, e a terra será favorável a Jisrael, que é um homem, uma pessoa. Então Deus dará ordem ao céu, mobilizará o céu, mobilizará a chuva,
para a chuva cair sobre a terra, para que haja mantimento, para que a terra produza. Jezreel é uma pessoa, para que essa pessoa colha frutos, porque essa pessoa é temente a Deus, ela guarda a palavra no seu coração, ela busca, a palavra está atada no pescoço, mas também no coração, e ele procura onde ele está, onde ele estiver, ele procura velar pelo cumprimento dessa palavra, achar pavor de Deus e dos homens. Verso 5, confia no Senhor, com todo, todo o teu coração, eu confio em Deus, mas agora eu já não sei, né? Será que é verdade? Será que ele vai fazer? Será que os crentes estão pregando é verdade? Será? Quando eu coloco em xeque isso, eu não estou confiando plenamente de coração, de todo o teu coração, porque o meu coração não pode estar dividido, metade para esse mundo aí fora e metade para Deus. Plenamente confio nele, confio plenamente nele, ainda que os homens falham, ainda que a vacina do coronavírus não chegue, ainda que não há remédio, mas eu confio plenamente nele, como diz a oração do profeta Abacuque, ainda que a oliveira minta, ainda que a figueira não produza, ainda que não haja vaca no curral, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu confiarei no Senhor, eu confiarei em ti, Senhor. Ele confiou, ele continuou plenamente com seu coração voltado, acreditando que o nosso Deus não falhará nunca, porque ele não é como os homens. Acreditar plenamente, o coração plenamente no Senhor. Nossa vida está nas mãos dele, a nossa família, a nossa casa, os negócios, o teu emprego, o teu salário, a tua provisão, a tua esperança, a resposta que você precisa, a solução do teu problema, a ação que você precisa para alcançar vitória e êxito está nas mãos dele. Ele é fiel, ele não falha, ele não patrocina fracasso, ele não atrasa, ele chega na hora certa. Confia nele plenamente, confia nele com todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Eu sei, eu penso assim e acabou, eu sei. Uma tradução fala, não te estribes, porque sabe o que é um estribo? É aquele que você põe no cavalo, que você coloca os teus pés ali, e ali você sustenta, não só sobre o arreio, mas os teus pés estão sustentados ali. Estribar é isso, no seu próprio entendimento. Ao invés de eu querer um entendimento que vem da palavra de Deus, não, é a filosofia, é o que eu penso, é o que eu acho, o meu achismo, eu resolvo, eu entendo, eu faço assim e acabou. Não se estribes no teu entendimento.